Boa tarde a todos, bem-vindos, me deem os likes de vocês, curte, comenta, compartilha. Bem-vindo, meu povo, e acorda! Vamos embora, hoje vamos aprender física, vamos falar de espiritualidade e detalhe, vamos falar isso com quem sabe. Pessoal, acho que algumas pessoas que me seguem, alguns seguidores, alguns simpatizantes do meu trabalho, já sabem que nós trabalhamos também com apometria e, graças a Deus, Papai do Céu me proporciona alguns colegas que já foram meus mestres no ensino e na vida, né? Então, eu tenho um orgulho imenso de dizer para vocês que hoje o professor Mauro Trojan está aqui comigo para desmistificar alguns pensamentos com relação à física quântica. E para a gente entender um pouquinho mais o que isso a gente pode aplicar na vida, já vou dizer para vocês que é um assunto que a gente poderia ficar aqui de 10 a 15 horas direto e a gente não iria falar sobre tudo, né? Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês, já vou pedir curte, comenta, compartilha, peço a tua gentileza para me ajudar nisso, esse trabalho que está lindo de viver. Tem pessoas que hoje me mandaram mensagens de partes do mundo fantásticas. Tem gente que me mandou mensagem do Japão, da Argentina, Mato Grosso, São Paulo, Rio. Bom, se eu falar aqui todos os lugares, o pessoal aí da fronteira de Livramento, um beijo grande no coração, amo vocês. O pessoal de São Francisco de Paula, fiquei sabendo que o pessoal alterou compromissos para poder nos assistir, nos ouvir. Um beijo na alma de cada um. E agora, a estrela da tarde. Professor Mauro Trojan, meu professor, aprendi física com esta criatura, aprendi um pouquinho de apometria com esta criatura, porque se alguém aí entende de apometria, né, aqui em Caxias a gente tem duas referências gigantes, Dr. Dorival Ramos, que é meu mestre querido também, e eu trouxe aqui um parceiro, me deu o primeiro curso de apometria e agora a gente divide os cursos de apometria que acontecem por aí. Beijo grande, passo para vocês a palavra do Mauro, para ele se apresentar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Para nós, para mim especialmente, é uma honra imensa poder estar participando dessa live com a Kátia, com toda essa benevolência que ela tem de nos enaltecer, de um tamanho muito maior do que na realidade nós somos. Eu tenho certeza disso, seja na apometria, seja na física. E eu acho muito legal a gente poder ter um canal onde nós podemos discutir toda a questão da espiritualidade, onde a mestre realmente está aqui do meu lado, e junto com isso tentar conectar com a questão científica. Espiritualidade, filosofia, doutrina, ciência são coisas que se misturam. E muitas vezes a gente faz uma mistura tão grande disso tudo que acabamos sem entender muita coisa. Então acho importante que a gente saiba distinguir as coisas e saiba inclusive nos conectar principalmente com aquele conhecimento que possa nos fazer crescer. Estamos aqui nesse plano terrestre para evoluir, e eu acho que tudo que nós pudermos colaborar nesse sentido da evolução de cada um dos indivíduos passa a ser uma coisa fundamental. E como Kardec já dizia, aquilo que nós aprendermos e não disseminarmos, aquilo que a gente, na verdade, não fizer com que outras pessoas também cresçam, realmente foi um aprendizado que a gente não ocupou. Então, espero que hoje à tarde, Kátia, espero que a gente consiga levar esse povo um conhecimento, um pouquinho de conhecimento a respeito desses assuntos que tu já falasse e que nós vamos, na verdade, abranger nesses próximos minutos aí. Pessoal, o professor Mauro, ele é quase perfeito. Eu sou perfeita, porque aqui em Caxias do Sul, eu sou torcedora da Ser Caxias. Agora falei um segredo meu. E o professor Mauro, ele é torcedor do Esporte Clube Juventude. Então, quer dizer, aqui tem um caju, né? Mas aqui é o caju da paz, é o caju do amor, é o caju da espiritualidade. Olha como nós somos evoluídos. Então,
Bora lá, vamos falar do que interessa e como eu disse para vocês, algumas pessoas mandaram algumas perguntinhas e já vamos entrar no assunto, pessoal. O Mauro, ele tem um conhecimento científico bastante aprofundado e eu sei que ele tem uma modéstia, vou ter que trabalhar isso nele, porque a autoestima dele não está boa. Mas eu sei quem eu trouxe. A pessoa entende. Se tu olhar o tamanho da cabecinha dele aqui em cima, tu vai ver que ele entende da coisa. Então, Mauro, vamos embora. O pessoal pediu, primeira coisa, o que é física quântica? Olha, que bacana até fazerem essa pergunta, até para a gente desmistificar algumas coisas. Porque, Kátia, como nós até brincamos, né? E nos perdoem aí, hoje existem até pessoas que falam em pum quântico. É isso, né? Aí. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho, porque como a palavra quântica é uma palavra muito forte. Isso. Dentro do meio científico, então, ela extrapola, e no meio espiritual ainda mais. Muitas pessoas aí, em termos de fakes, aproveitam-se dessa palavra com coisas completamente desconexas para aquelas pessoas que conhecem um pouco. E para aquelas pessoas que não conhecem, acabam realmente se admirando do que está sendo falado. Vamos abranger um pouquinho da questão científica, que eu acho importante nesse momento, para que a gente entenda, inclusive, a continuidade da nossa conversa. Uhum. No final do século XVIII, no final do século XIX, início do século XX, um cara chamado Max Planck, que com certeza quem já leu um pouquinho sobre física ou viu alguma coisa de física já ouviu falar nesse nome, ele estudando as radiações em corpos negros, ele começou a ter uma dúvida muito grande no sentido de que a luz, principalmente a luz, essa que nos ilumina tanto, né? Essa que Jesus trouxe aqui para a Terra e que Deus disse que ela é permanente, muito depende de nós também, né? Que a luz, na verdade, não seria exatamente como cientistas anteriores pregavam, que era somente uma onda eletromagnética. Que a luz poderia ter, em determinados momentos, ela poderia ser formada por pequenos corpúsculos. Aí começa a vir à tona a questão da teoria corpuscular da luz. Como assim pequenos corpúsculos? Tentem imaginar, só que infinitamente menores, quando a gente bate até um travesseiro, uma toalha, um lençol, num dia de sol na janela, a gente vê subirem aquelas pequeníssimas partículas, muitas vezes de pó. Imaginem essas partículas infinitamente menores do que a gente vê, viajando numa velocidade de 300 mil km por segundo. O Max Planck dizia que a luz poderia ser, em determinados momentos, formadas então por esses corpúsculos. Esses corpúsculos, Max Planck, deu o nome de quantum, porque do grego, quantum significa pacote de energia. Veja bem, ele dizia que esses pequenos corpúsculos nada mais eram do que pacotinhos de energia. E aí do termo quantum, que é singular, vem a teoria dos quanta. Quanta é plural de quantum no grego. E aí vem a teoria quântica, que inicialmente foi para a luz, mas que depois se espalhou para todo o espectro eletromagnético, pegando desde ondas de rádio até ondas cósmicas, né? Então, primeiro, o que é física quântica? É uma física que estudou, que se dedica à microscopia da matéria. Muitos cientistas se dedicaram à macroscopia, se dedicaram muito ao estudo do universo, das galáxias, dos planetas, dos sistemas solares, e outros se dedicaram à microscopia da matéria. E daí é que vem, então, o termo quântico. Quanto, repito, é um pacote de energia, quanta vários pacotes viajando, correto? E isso, Max Planck lança em 1905, em 1905, um rapaz que com certeza todos vocês conhecem, chamado Albert Einstein, ele é agraciado com o Prêmio Nobel da Ciência, da Física, porque pelo efeito fotoelétrico ele comprova completamente a teoria de Planck, mostrando que realmente a luz a energia magnética poderia ser formada, ou era formada por
em determinados momentos por pequenos pacotes de energia, que o Einstein muda o termo de quanta ou de quantum para fóton. Aí começa então a teoria fotoelétrica, que tem tudo a ver com a física quântica. Isso é um embasamento, mas um embasamento assim, desculpe o que eu vou falar, mas um embasamento básico do que nós precisamos saber. Agora, é muito importante, importantíssimo, quando a gente vai se alçar na questão, inclusive, da espiritualidade, mais, Kátia, na questão do poder do nosso pensamento, da força do nosso pensamento, de como nós podemos realizar coisas que nós pensamos, como que nós podemos concretizar coisas que nós pensamos, a gente estar alinhado com o propósito científico de que tudo depende da energia que nós colocarmos em cada uma das partículas do nosso corpo, em cada uma das partículas das nossas células, em cada uma das partículas dos átomos que compõem as nossas células. Correto? Então, a partir então de Einstein, voltando à questão científica puramente, se cria então a teoria dual da luz. E, posteriormente, a teoria dual de todas as ondas eletromagnéticas, que diz que em determinados momentos a luz tem o comportamento ondulatório e em outros momentos ela tem o comportamento corpuscular. Quando nós falarmos do comportamento corpuscular, aí então nós estaremos falando do comportamento quântico. Entendi. E o comportamento quântico da luz é o que mais nos inspira para a questão espiritual. Eita! Pessoal, ainda bem que isso daqui vai ficar gravado, porque olha a riqueza do que o Mauro trouxe para a gente. Um pouquinho, como ele disse, a base do básico, né, da história da física quântica, ou o início dela, pelo menos para a gente ter uma base. O olhar científico, e como o próprio Chopra falou, a ciência não precisa da espiritualidade, a espiritualidade não precisa da ciência, mas nós, seres humanos, precisamos das duas. Então é preciso ficar bem claro esse ponto de vista e que o Mauro trouxe, essa história cientificista, vamos falar assim, da origem do quantum ou do quanta, né? E aí, sendo assim, Mauro, deixa eu perguntar agora, do ponto de vista de uma leiga dentro da física. Pensamos neste livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu posso dizer que este material é um conjunto, é um produto quântico? Com certeza. Com Beleza. certeza, porque quando a gente fala em leis espirituais, na realidade nós vamos vir para o nosso dia a dia e, inclusive, nós vamos entrar na frequência do nosso pensamento e das nossas emoções. E ao entrar na frequência das nossas emoções, nós estaremos, logicamente, falando sobre leis espirituais. Ótimo. Que são as leis do nosso espírito, né? E o nosso espírito não está desprovido das emoções, assim como ele não está desprovido da razão. A nossa consciência é tudo isso. Isso. Pessoal, curte, comenta, compartilha, chama o vizinho, o amigo, o periquito, o papagaio, periquito, né? Fazer o quê? A gente chama e agora esqueci o nome do bicho lá que representa o Caxias. Qual é o bicho lá, meu filho? O falcão. Chama o falcão, o periquito, mas curte, comenta e compartilha. Pessoal, esse papo aqui está ficando legal e está esquentando. Mauro, tudo é quântico? Depende do ponto de vista. Eu acho que quando a gente fala no micro, tudo hoje é quântico, né? Nós temos aí várias teorias que aos poucos estão sendo não mais descobertas, porque já são descobertas, mas expandidas, que estão sendo dando maior abrangência, como nós podemos falar outras vezes. Kátia, eu me disponho a estar aqui contigo, excelente, né, nesses lives, porque poderíamos falar sobre emaranhamento quântico, podemos falar sobre a dupla fenda, que são coisas... Por que o elétron também, de Broglie provou isso, e também foi prêmio Nobel, porque ele provou que assim como a luz pode ter um comportamento dual, o elétron também tem comportamento dual, né? Então tem várias coisas que dentro da ciência que a gente vem para o quê? Para a nossa vida, para o dia a dia.
Eu diria que quando a gente fala do macro, quando a gente fala do cosmos, quando a gente fala da gravitação, quando a gente fala dos planetas, quando a gente fala dos sistemas solares, das galáxias, fica mais inteligível nós falarmos na física clássica, né? Assim como Newton, a partir da teoria da gravitação, ele mostrou tudo isso para a humanidade, lá ainda no século XVI, XVII, né? Pois bem, mas quando a gente vai para o micro, e nós não podemos falar sobre nossa espiritualidade sem falar no micro, né? Aí eu diria que a física quântica, ela tem uma abrangência enorme, porque ela nos permite dar explicações mais óbvias, explicações mais que a gente possa entender, correto? Veja que com séculos e séculos de tempo e de ciência que nós temos, a gente foi destronando aqueles... era o rei trovão, era o rei raio, era o rei fogo, era o deus disso, era o deus daquilo, e nós fomos destronando esses, porque a ciência passou a explicar como as coisas aconteciam. E eu tenho certeza, tenho plena convicção hoje, que tem muitas coisas que acontecem conosco espiritualmente, que acontecem conosco em termos de pensamento, inclusive, como que isso pode reger a nossa realidade do dia a dia, que passam pela ciência. E principalmente quando passam pela ciência, passam pelo quântico da ciência. Agora, como nós conversamos anteriormente, Cátia, vamos deixar bem claro, ninguém através da ciência vai chegar a Deus. A gente chega a Deus através da espiritualidade. E nós temos que ter bem claro a energia material da energia espiritual. A ciência se dedica extremamente à energia material, às explicações materiais, que acabam também trazendo explicações espirituais. Mas a espiritualidade, o outro plano, nós chegarmos a Deus, nós nos conectarmos com Ele, isso, na verdade, a ciência, eu tenho convicção de que nunca vai nos explicar, porque depende da nossa fé, depende das nossas convicções espirituais, depende inclusive das nossas crenças, que revelam as nossas atitudes, né? Sim. Pessoal, é bem importante esse ponto de vista que o Mauro trouxe com relação a explicar a Deus, né? Uma concepção minha de vida, e não do ponto de vista científico, pela experiência de vida que eu tenho e pela origem, vamos dizer, mais mística de vida que eu tenho, eu percebo que Deus, todos nós somos, até porque quando eu falo, eu me ocupo desta frase, que não é minha, mas eu trago ela sempre para as minhas lives, de que juntos nós somos um. A própria física quântica, ela fala de que todos nós partimos de algum lugar e que parece que esse lugar é o mesmo. Eu procuro e penso, para mim faz sentido saber que este lugar é Deus. Você pode dar o nome que você quiser. Pode ser universo, um vazio, uma força. Do ponto de vista reencarnacionista, eu sei que nós somos uma continuidade, mas que houve uma origem. E que daqui a pouco, quando eu finalizo esta parte de vida da minha continuidade, eu volto para a minha fonte. Então eu volto para aquilo que eu realmente sou. A matéria fica. Dr. Paulo César Fructuoso, ele fala isso para a gente. Foi perguntado a ele, doutor, o que é mais importante, o corpo ou o espírito? E ele responde, o espírito, porque o corpo é perene, ele termina, ele padece, mas o espírito, ele é eterno. Então, é muito bom saber que daqui a pouco a ciência poderá não conhecer Deus, ou quem sabe daqui a pouco os cientistas admitirem que eles são Deus, né? Vamos deixar isso no ar e vamos ver o que vai acontecer. Disse Einstein, né? Se tu me permite, cara. Claro. Que a ciência sem a religião, e quando ele fala em religião, ele fala em espiritualidade, ele não discrimina nenhuma religião, manca. Agora, a religião sem a ciência aí é cega, porque aí nós dependeremos exclusivamente da fé. E eu acho que a ciência entra para nos mostrar determinadas coisas que potencializem inclusive a nossa fé.
Juntando os dois temas, física quântica e espiritualidade, aí vem uma pergunta que ela é bem genérica, pessoal, e bastante extensa, e creio que cabe aí mais uma ou duas lives a respeito desse tema, e o Mauro já está disposto a vir para conversar com a gente de novo, e também coloca aí o teu ponto de vista, se vocês querem mais explicações sobre, para a gente continuar esse papo num outro momento, mas uma pergunta que veio bastante extensa ou genérica é: como posso usar isso, física quântica e espiritualidade, como posso usar essas duas forças no meu processo de desenvolvimento humano? Uau! Que maravilha! A pessoa é filósofa, que essa criatura. De pergunta, porque eu acho que ela vai ao âmago da questão. Nossa, ela vai ao é tudo que nós queremos. Veja bem, Kátia, agora eu vou precisar bastante da tua ajuda, tá? Simbora. Vamos eu apago assim. O quadro, pessoal. Vamos pensar assim. Nós temos muitas crenças que vêm dos nossos pais, que vêm da nossa infância, que vêm da nossa educação. E essas crenças, muitas vezes, para quem aqui pegamos todo e qualquer segmento da espiritualidade, então aqueles dentro da espiritualidade que acreditam na reencarnação, né, como nós espíritas acreditamos, crenças que inclusive vêm de outras vidas também e que contaminam a nossa mente. Uhum. E essa contaminação, ela pode ser uma boa contaminação, ela pode ser uma contaminação ruim. Quando eu digo uma contaminação ruim, uma contaminação que nos puxe para baixo, que nos puxe para trás. Aí a física quântica, ela pode entrar em campo com a espiritualidade. Por quê? Pessoal, já está comprovado de muitas maneiras que as nossas emoções, que já foram medidas em termos de frequência, elas têm uma graduação que não é simbólica, que ela é realmente extremamente verdadeira. Por exemplo, que eu me lembro de cabeça, Kátia pode me ajudar também nisso. O medo. Nossa, e nós estamos vivendo um momento de muito medo agora em função... Pânico. Em função do coronavírus. O medo, ele tem uma frequência em torno de 100 Hz. Enquanto que o amor, ele tem uma frequência na faixa dos 500 Hz. E quando a gente fala no amor, a gente está falando de todo o guarda-chuva que está abaixo do amor. Qual é o guarda-chuva abaixo do amor? O perdão, que é tão difícil ser aplicado por todos nós, por toda a humanidade. A caridade, a fraternidade, a humildade. Todos esses quesitos, eles potencializam o amor e nos elevam à frequência. Pois bem, agora, quando nós falamos da inveja, que a Kátia nos lives dela fala tanto, quando a gente fala do orgulho, da raiva, do ódio, são coisas que a gente está falando porque nos trazem em muitas situações medo. E aí a nossa frequência baixa significativamente. Note bem, eu vou colocar uma equaçãozinha aqui no quadro, que é uma equação que para muitos é um horror. Ele fazia isso no meu segundo grau, me dava pânico, gente. Pânico. E ele dizia, é fácil para ele. E é fácil, porque aqui, ó, isso aqui, esse H que vocês veem, nada mais é do que uma constante. E o que a gente tem claro aqui é que a frequência, a vibração do nosso pensamento, do nosso corpo, da matéria, por mais sutil que ela seja, ela vem, na verdade, administrar a energia que vai, na verdade, potencializá-la. Então, note bem um detalhe. A energia chamada energia quântica, porque é uma palavra bonita, ela nada mais é do que a energia que poderá aumentar ou diminuir a nossa frequência. A energia do amor, aquele que realmente sente as coisas com o coração.
Porque o coração também, através da sua energia, ele forma um potente campo magnético em torno de nós, que nos defende na materialidade, inclusive das nossas doenças. A energia da nossa mente, ou seja, o que nós estamos pensando, aqui o que nós sentimos, aqui o que nós pensamos, aqui está a emoção, aqui está a razão. Mas essas energias, elas se somam e elas criam um campo em torno de nós. Por que elas criam um campo em torno de nós? Porque aí nós temos que entrar na questão quântica, de que o nosso pensamento ele poderá energizar, perverter, contaminar cada um dos átomos que compõem as nossas trilhões de células. E essas trilhões de células, elas vão, na verdade, nos energizar ou nos desenergizar. Então, se eu estou com o pensamento focado no amor, tenha certeza que todas as minhas células estarão energizadas com essa frequência, que é a frequência do amor. Agora, se o meu pensamento for de maldade, de medo, de ódio, eu vou estar, na verdade, energizando todas as minhas células a partir dessa energia. E isso, o que vai fazer? Vai baixar extremamente a minha vibração, vai baixar a minha frequência. E essa será a frequência do meu pensamento. E se não bastasse, eu não vou estar apenas me contaminando com isso. Eu vou estar formando uma egrégora em torno das pessoas com as quais eu me relaciono e poderei estar levando essa energia para elas. Pessoal, isso já não é mais espiritual, Kátia, isso já é científico. O nosso pensamento ele é formado de energia sutil, inclusive de quarks são partículas que formam o próprio próton. Então, na verdade, nós estamos emanando isso para o cosmos. Nós estamos emanando isso para as pessoas que convivem conosco. Mas pior para ti, meu irmão, se tu tem esse pensamento, é que antes de sair de ti, ele te contaminou célula por célula. Exatamente. Ele te energizou célula por célula. E aí tu vai passar a ser uma pessoa de baixo astral, tu vai passar a ser uma pessoa com medo, tu vai passar a ser uma pessoa, na verdade, que facilmente adquire doenças, porque as doenças do nosso físico vêm do nosso lado espiritual, e tu contaminaste a tua consciência e o teu lado espiritual com esse tipo de energia. Excelente. Aí passa a ser o quê? Passa simplesmente a ser uma opção tua. A opção do teu pensamento, se tu queres doutrinar o teu pensamento ou se tu queres deixar o teu pensamento ser doutrinado, aí voltamos para as crenças que muitas vezes te sensibilizaram anteriormente e nem sempre são crenças boas. Bom, pessoal, só para corroborar um pouquinho com o que o Mauro acabou de falar, toda essa vibração, toda essa frequência baixa, deixa eu falar para vocês de um outro ponto de vista. Para que eu seja obsediada, eu preciso ser um instrumento obsessível, ou seja, não é um espírito que vai me atrapalhar, mas se eu baixei a minha frequência, eu estou vibrando negativamente numa energia que simbiotiza ou está em ressonância com uma energia negativa. Não existe eu estar bem e atrair o mal. Existe eu estar mal e atrair o mal. E tem muita gente que se torna obsessor de espíritos. Os pobrezinhos já desencarnaram, querem dar no pé porque estão loucos com essa loucura aqui, e fica lá a família puxando essa criatura. E aí vai fazer apometria, vai rezar, vai fazer ponto de fogo, vai fazer benzedura, e não funciona por quê? Porque a criatura abre uma porta para o espírito ir embora, mas a pessoa chama, por quê? Pela sua frequência energética. Por exemplo, morreu alguém da minha família. Supomos que, vamos cancelar o registro aqui, supomos que minha irmã faleceu e eu amo ela de paixão. Quando eu lembro dela, no meu processo de luto, eu vou lembrar dela com dor do luto, da perda. Toda perda é um luto e eu só posso perder o que é meu. As pessoas eu nunca perco, gente.
Você não pode dizer perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu namorado, porque não somos proprietários disso. Agora, eu estou enlutada em função da partida de um ente querido, né? Se eu fico com pertences desta pessoa, que tem o miasma dessa pessoa ao redor dos seus pertences, roupa, foto, objetos pessoais, se eu fico velando este espírito na minha dor, eu não deixo esta pessoa partir. Eu preciso aprender a transformar a minha dor em saudade, porque saudade é o amor que fica. Quando eu grudo no espírito, isso fica tão doentio. E detalhe, o espírito da minha irmã, ele não vai estar aqui sozinho, porque ele também está em sofrimento. Então, quem que ele vai atrair? Espíritos em sofrimento. O que a minha energia baixa, negativa, vai fazer? Alimentar estes espíritos. E aí, o que acontece comigo? Eu vou adoecer. A minha tristeza vai acabar ladeira abaixo e eu vou desenvolver depressão. Por isso que existe uma confusão muito grande com o período de tristeza do luto para a depressão, porque eu vou ficar triste por um ente querido ter partido. Mas isso não significa depressão, gente. Cuidado com a automedicação e do tipo, eu vou ter que dar remédio para ela, porque senão ela vai surtar. Deixe ela surtar e fique do lado. Porque se esta emoção for reprimida, mais tarde isso vai dar problema na vida dela. Emocional, psíquica e sentimental. Outra questão, quando o Mauro fala que o pensamento é uma onda, aí entra a física, esta onda tem um resultado. O resultado do pensamento é a emoção. Só que os dois juntos é sentimento. E eu atraio para a minha vida tudo daquilo que eu sinto. Se eu me sinto doente, mais doença eu vou atrair. Se eu me sinto pobre, mais pobreza eu vou atrair. Agora, se eu me sinto rica e saudável, pode passar a virose que passar, que não entra na minha porta nem que queira. Hoje, quando o Mauro entrou na minha casa, eu disse, Mauro, aqui tem um portal gigante escrito, aqui somos saúde. Ele disse, opa, então cheguei no lugar certo. O que é isso? Brincando, nós criamos uma frequência de amor, uma frequência elevada. Isso também nos blinda, mas lave a mão e passe álcool gel. Mas não custa eu acionar o meu mecanismo de fé, mudar meu pensamento para que a minha frequência seja mudada. Não adianta eu olhar para o medo em forma de terror, que eu só vou agravar situações, e aí entra aqui situações emocionais, quem não vai pegar o vírus vai surtar em função do medo. E nesse inteirinho eu trago para vocês aqui, além do Mauro Trojan, 3 obras: A Cura Quântica, de Deepak Chopra, O Ativismo Quântico, que é do Amit Goswami, e A Física da Alma, também do Amit. 2 mestres indianos fantásticos que explicam a física quântica, assim como o Mauro, de um jeito fácil e que a gente entenda. Então, pessoal, respondendo à pergunta do pessoal lá, como eu posso usar isso? Ó, tá chegando mais pergunta aqui. Já vamos responder, gente. Como eu posso usar isso no meu desenvolvimento? O Mauro já respondeu. Só tem 2 jeitos de eu evoluir na vida: amor e perdão. O guarda-chuva aqui do amor é o perdão. Mas quem que eu tenho que perdoar? Perdão é algo que eu tenho que dar para alguém? Jamais. Perdão é algo que o outro tem que dar para mim? Jamais. Perdão é algo que me iguala, que nos coloca no mesmo patamar de importância universal. Eu tenho é que aprender a me perdoar. Eu tenho que me perdoar em função de ter ofendido o Mauro. Eu tenho que me perdoar em função de ter ofendido o meu marido. Agora, me perdoei. O que eu vou fazer com isso? Vou lá para o Mauro, levo um vinho e uma bandeira do Juventude, ele vai dizer, está perdoada. É assim que funciona. Entendeu, gente? Prefiro 2 vinhos. Ó, ele prefere 2 vinhos. Então, beleza. Vocês estão vendo aqui que o mestre sou eu, né? Deu para ver por esse depoimento aqui, né? Qual a relação da lei da atração com a física quântica? Pergunta da Jurema Lopes. Beijo, querida, grata pela tua participação.
qual a relação da lei da atração com a física quântica? 100%. Total. 100%. Primeiro, se nós pegarmos a física newtoniana, a clássica, existe o princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação. Ou seja, tudo que eu faço eu recebo. Olha, já entramos agora um pouquinho no campo da espiritualidade. Vamos falar o que Jesus Cristo nos disse. Tudo que eu planto eu colho. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Isso entra na questão da lei da atração. E aonde que a física quântica pode participar disso? Simples, o que nós estávamos falando. Se eu potencializar, se eu energizar o meu pensamento com coisas boas, que nem a Kátia falava, mesmo que eu esteja de luto, ao invés de pensar naquela pessoa que está dentro daquele caixão, eu pensar de todas as coisas boas que ela me trouxe e que ela vai continuar me trazendo, eu potencializo o meu pensamento, eu energizo o meu pensamento, eu vou para uma frequência superior e, consequentemente, a minha ação, a minha atitude passa a ser uma atitude de alta frequência. O que eu vou colher? Vou colher atitudes de outras pessoas também de alta frequência. Isso, a ação, o plantio e a colheita tem a ver com o que tu planta. Mas então, é como nós estamos dizendo, por que a física quântica, por que o quantum, por que o fóton tem a ver com o meu pensamento? Porque cada vez, olha bem, cada vez que eu conseguir energizar um elétron de um átomo, de uma das trilhões de células do meu corpo, eu vou, na verdade, ao energizar esse átomo, energizar esse elétron, eu vou energizar esse átomo, que por sua vez vai energizar essa célula, que por sua vez vai expandir e energizar todas as células do meu corpo, que por sua vez irá gerar um pensamento de boa frequência. E aí eu vou colher também boas frequências. Mais do que isso, para quem tem algum conhecimento da doutrina, tu queres te cercar de bons espíritos, que são espíritos que vibram numa frequência superior? Tenha nos teus pensamentos uma frequência superior. Tu queres te cercar de maus espíritos, aqueles que convivem numa frequência inferior? Basta que tu tenhas frequências inferiores. E eu vou te dar uma boa notícia. Com certeza, os espíritos de frequência superior não se misturam com os espíritos de frequência inferior. Então, no instante em que tu aproximar a espiritualidade inferior, tu vai afastar a superior. E no instante que tu aproximar a espiritualidade superior, tu vai afastar a inferior. E como é que eu posso fazer isso? Pelo meu pensamento, pela energia do meu pensamento. Por cada fóton que eu consigo fazer com que energize cada elétron, cada átomo, cada célula e, consequentemente, meu corpo inteiro. Gente, lindo de viver tudo isso, eu amo, isso me fascina, né? Como a gente pode mudar tudo na nossa vida. Eu compartilhei aqui no YouTube essa semana uma psicografia do nosso amado preto velho Pai Joaquim de Angola. E ele fala das mudanças. A mudança começa quando eu percebo o que eu estou sentindo. E aí eu vou entrar aqui numa outra pergunta que uma querida fez para a gente agora. Terminando a questão da lei da atração. Pessoal, esse livrinho aqui do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ela é a lei da atração. É o conjunto. Então, o que acontece? À medida que você lê, eu sempre digo que é muito fácil a gente ser feliz. Basta ler esse livrinho e colocar em prática. Esse livrinho tem 90 páginas. Bem fácil a gente ser feliz. É só colocar em prática. Pega aí, o nome desse livrinho tem inclusive o documentário, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Quem quiser assistir, vai lá, escreve, manda as tuas perguntas para nós, comenta, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. O Wagner pediu para eu indicar novamente os livros. Querido, segue aí então. Amit Goswami, A Física da Alma.
Baita livro, baita mestre. Discípulo do Deepak Chopra, né? Ó, e nós estamos aqui um discípulo do outro, né? Que é fantástico. O Ativista Quântico, do Amit também. Esse é um dos melhores livros que eu já li. Se o mestre está falando, eu não sou louca de duvidar. E o outro livro é A Cura Quântica, do Deepak também. Gente, tem muita coisa aí para a gente aprender. Jesus amado. Teve uma querida aqui que mandou para nós, a Nina, pediu... Posso só fechar uma questão? Por favor. Porque aqui nos meus alfarrábios, eu trouxe algumas coisinhas para me lembrar, né? E dentro da lei da atração, tem uma frase do Buda, que eu tenho, assim, convicção plena, que diz o seguinte: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Eita! Isso é forte demais da conta, só. Gente, pessoal, curte, comenta, compartilha, aperta aí, dá teu like, distribui essa live, nos ajuda a continuar com esse trabalho, que eu estou recebendo comentários fantásticos, agradecimentos fenomenais, de muita gente agradecendo pelo que estamos fazendo. Nós estamos nos dispondo de uma forma gratuita. Então, para que esse trabalho tenha fruto e a gente consiga permanecer, continuar, nós precisamos do auxílio de vocês, na curtida, no comentário e no compartilhamento, valeu? Muito, muito grata pelas participações. A gente está chegando um monte de perguntas aqui, acho que não vamos conseguir responder tudo hoje. Mas vamos lá. A Nina fez uma pergunta que não é fácil de responder, porque ela diz o seguinte: como me libertar de crenças limitantes? Uau, gente! Ó, primeira situação eu vou falar como espiritualista que sou e psicoterapeuta que sou. Nós temos... vamos falar de outro jeito, peraí. Estou mudando aqui o raciocínio. Quando falamos de espiritualidade, muitas pessoas preferem não tocar nesse assunto, dizem que não gostam, dizem que isso não existe, que não entende. Ok, respeito. Só que qual é a primeira premissa da espiritualidade? Mudança de comportamento. Não adianta eu dizer que sou espiritualista ou espírita, ou... Existe um grande engano da humanidade com relação às religiões, gente. A religião foi criada para que nós tivéssemos uma força que contesse os nossos ímpetos egóicos. Só que o que acontece? Hoje, as religiões elas são lideradas por seres humanos que, como nós, dotados de ego. Então, a autopercepção ela não é fácil. Eu preciso ter a humildade de receber do Mauro uma crítica sugestiva para me dizer que eu tenho que mudar em alguma área da minha vida, do tipo, Kátia, tu está sendo muito teimosa, tu está sendo muito rígida, tu não está conseguindo perceber que tu está sendo assim. Se na tua família, o teu filho, o teu marido e daqui a pouco a tua secretária te dizem que tu é teimosa, mandona, gritona, observa. Porque tu não está te dando conta do teu comportamento. Então, vamos lá. Como eu vou me libertar das minhas crenças? Primeiro passo, se tu tem simpatia com a espiritualidade, começa ontem estudar. Leitura, meu povo. Não existe como eu mudar o final de uma história se eu não mudar como eu vou escrever essa história. Muitas pessoas me procuram por questões de relacionamento, falta de grana, situações de família. Só que isso é um processo. Tu não vai te libertar de uma crença de hoje para amanhã fazendo alguma técnica de reprogramação mental. Isso ajuda, mas isso não resolve. Eu preciso mudar comportamento. Como? Me dando conta do meu sentimento, da minha emoção gerada pelo meu pensamento. Por exemplo, hoje estou angustiada, estou me sentindo triste, é sábado, não tem ninguém comigo em casa, estou me sentindo muito mal. Beleza, para tudo. O que tu vai fazer? Senta. Senta e põe a mão no coração. Fecha teu olho e te pergunta: por que eu estou me sentindo assim? Por que
que eu estou sentindo essa angústia? Qual é o medo? Ó, medo, frequência em 100. Qual é o medo? Queridas memórias, eu amo vocês, mas eu escolho transmutar. Nunca brigue com teu pensamento ou jamais tente lutar contra uma doença, tu vai perder. Aceita e só então tu muda. Eu não mudo nada que eu não aceito. Se eu aceitar todos os comportamentos dos integrantes da minha família, eu nunca vou mudar o outro. Eu vou mudar a mim mesma. E quando eu mudo o meu entorno e mudo minha frequência. Me dei conta do meu sentimento. Opa, por que eu estou sentindo essa angústia? Ah, porque eu acho que eu vou ficar sozinha, ninguém me gosta, ninguém me quer, eu sou a última, eu sou a vítima. Muda o teu universo para mudar o universo. Quanto mais vitimismo, quanto mais... Por exemplo, a pessoa que chega para mim, a primeira coisa que ela diz é: Kátia, tá tudo tão difícil, difícil, difícil. E eu falo para elas, a primeira coisa que tu vai mudar é a tua fala. É o teu verbo. Eu vou te perguntar: Maria, como é que tu está? Cada dia melhor. Cada dia melhor, porque mesmo que eu ainda não esteja sentindo isso melhor, a minha fala, o meu verbo provoca uma onda de frequência que vai voltar para mim, ou seja, já saiu de mim. E se saiu de mim, está carregado nessa frequência. Então, minha querida Nina, como tu vai te libertar das crenças limitantes? Começa o primeiro passo no sentido da espiritualidade. Não está conseguindo dar conta disso sozinha, busca ajuda de um profissional. E aí, lógico que eu vou fazer a minha propaganda, né? Busca ajuda de um profissional sério. Como o Mauro falou antes, tem muita gente brincando aí de soltar pum quântico, pessoal. Eu tenho recebido pessoas que vieram totalmente transtornadas, de verdadeiros terapeutas quânticos que não sabem nem o que estão fazendo. E estão aí brincando de curador de alma das pessoas. Cuidado. Outra questão, quero deixar aqui bem claro da nossa formação apômetra. Nós sabemos que a apometria é uma técnica que é feita baseada no amor. E não se cobra por apometria. Pelo menos na escola em que nós fomos formados, e nós somos formados na fonte. Nós fomos formados por alunos do nosso querido Dr. Lacerda. Então, cuidado. Nina querida, não só você, mas todos nós precisamos mudar as nossas crenças. De que forma? Primeiro passo, espiritualidade. E a teoria da Kátia, uma teoria quática e não quântica, vamos dizer assim. Cática. É uma teoria cática, gostei. A teoria cática fala que espiritualidade é um caminho de volta a mim mesmo. Não tem como ser diferente. Kardec já disse 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é amai-vos. Como Jesus Cristo nos disse, amai-vos uns aos outros, amai-vos, amai os seus inimigos, que muitas vezes a gente não consegue entender o que é amar. Quando falamos no guarda-chuva do amor, a gente falou que embaixo está o perdão. Amar o nosso inimigo não é amar como a gente ama nosso pai, nossa mãe, nossa família. É, na verdade, perdoar. Pronto. É uma atitude de amor. O segundo detalhe, Kátia, se tu me permite... Claro. Eu, por instrução de um dos meus gurus, eu passei alguns anos atrás, todos os dias antes de sair de casa, acender algumas velas que eu tenho num pequeno altar que eu fiz em casa, com os meus orixás, com meus santos e com uma grande imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem me dá o caminho permanentemente, quem me ilumina, quem me equilibra, com quem eu busco a harmonia do meu corpo e da minha mente e do meu espírito. Na verdade, eu abro o Evangelho. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem o seguinte pensamento: pô, será que eu estou agindo bem? Sabe que entre tantas leis que Nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos deu lá na época de Moisés com os 10 mandamentos, e que Jesus Cristo veio nos ensinar a aplicar esses mandamentos no guarda-chuva do amor, como eu já falei, como
que eu sei se eu estou procedendo corretamente ou não? Pois Deus, como eu estava dizendo, nos deu uma das grandes leis, foi o livre-arbítrio. Tu pode ir pela esquerda, tu pode ir pela direita, tu pode ir por esse canal, tu pode ir por aquele canal. Na realidade, a opção é nossa e ele não se mete. Só que a gente tem que saber que o que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, o livre-arbítrio é tão fantástico, na minha opinião, que se não houvesse essa lei, nós, na verdade, seríamos autômatos, completamente autômatos. Desde o nosso nascimento, nós já saberíamos tudo o que aconteceria na nossa vida. Mas como nós estamos aqui, nesse plano, para evoluir, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente saiba o caminho da evolução, se é por aqui ou se é por aqui. E quando eu tenho dúvida, sabe onde é que a gente tira essa dúvida? No Evangelho. O Evangelho nos diz tudo. O Evangelho nos mostra todos os princípios de todas as leis de Deus. Então, eu peguei para mim, de todos os dias, antes de sair da minha casa, eu dedico 5 minutos a ele, por favor. Eu estou falando em 5 minutos, por mais transviados que a gente seja e sempre apressados que a gente seja. Dedique 5 minutos a ele, sabe por quê? Porque tu não está dedicando a ele, tu está dedicando a ti. Correto? De que maneira? Eu olho para aquela fotografia, às vezes eu brigo com ele, às vezes eu peço para ele, às vezes eu na verdade, vejo ele mudar inclusive a sua fisionomia em relação ao que eu estou falando com ele. Sento, leio uma página, eu já passei umas 10 vezes o Evangelho, porque eu leio uma página ou 2, conforme o dia, do Evangelho, e aí peço para ele, através de uma oração, normalmente o Pai Nosso, e depois para ela uma Ave Maria, que me conectem com Deus, que me conectem com a espiritualidade superior, que me deem um bom dia, e agradeço, gratidão, 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 porque eu tenho um prato de comida, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma cama, porque eu tenho filhos, por tudo que acontece na minha vida. Acorda! Pessoas de luz. Tá lindo demais esse papo, tá gostoso, tá pegando fogo. A gente tá cheio de perguntas aqui e não vai dar tempo de responder todas. Mauro, tem uma pergunta aqui bala, mas eu vou deixar ela no ar para a gente responder na próxima live. É da Leide essa pergunta. Leide amada, muito grata pela participação. Olha a pergunta da mulher, ela é pouco inteligente essa criatura? A física quântica tem relação ou ligação com o que se fala sobre a transição planetária? Segura aí, Leide. Vou guardar aqui tua pergunta e isso aqui é assunto para a próxima live. Com certeza vamos responder com muito amor e com muito carinho. Gente, mais uma vez, curte, comenta, compartilha. Um grande namastê para todos vocês. Juntos nós somos um. A fé é o que nos move. Eu quero te agradecer, Mauro, por esse orgulho imenso de te receber, não só no meu espaço aqui, mas na nossa casa. Agradecer a nossa equipe que está atrás dessas câmeras aqui, que é a minha família linda de viver, que juntos também nós somos um. Mas agradecer cada um de vocês nas mais diversas partes do mundo, por estarem nos prestigiando. De novo, vou pedir amorosamente que vocês possam curtir, comentar e compartilhar. Vocês vão poder ver de novo esta live. Nós, eu e o Mauro, vamos estar aqui novamente. Eu aviso vocês, não sei se no próximo sábado, mas no outro, enfim, a gente vai avisando aí nos canais que a gente tem, Instagram, Facebook e até mesmo o próprio YouTube. Gente, muito grata mesmo, Mauro. Veio uma perguntinha, só para deixar no ar também, mas já no próprio Google dá para se buscar, sobre o japonês, puxa, me esqueci o nome dele agora. Masaru Emoto, sobre a estrutura molecular da água em relação ao nosso pensamento. Eita! Busquem isso, que isso é muito bacana também, e vão ver como realmente tudo que a gente falou aqui tem significado. Quando o Mauro falou que ele fica os 5 minutinhos lá falando com o Cristo pessoal dele, e que ele briga com Jesus, gente, você não tem noção como eu discuto com Deus. Eu discuto, eu falo um monte de coisa para ele, e ele diz para mim, eu tô passeando, Kátia, não, depois que tu se acalmar, a gente conversa. E geralmente é isso que ele me dá o tempo de eu me acalmar, eu terminar de ofender ele, para depois eu dizer, tu me perdoa? E é certo que ele diz sim, sabe por quê? Porque pai e mãe sempre perdoam filhos. Então, gente, eu coloquei o número 1 aqui, bem grande, na tabela de frequência do Dr. Hawkins.
Esse número 1, o que significa? Tudo que você deseja que os outros lhe façam, faça você por você. Não espere o outro te fazer. E se tu quiser ser amada, comece a você. O Magrão da Cruz já disse pra gente, ame o próximo como a ti mesmo. Beijo de luz, Mauro querido. Muito Tchau obrigado. pra vocês. Valeu. Siga.